Bom, pessoal, nós passamos uma lista de exercícios, né, a respeito da lei de Newton. Tá? E nessa lista de exercícios nós apresentamos mais ou menos 10 itens a serem resolvidos. Essa lista ela tem como enunciado que numa determinada massa de 20 quilos age num sistema de forças conforme o desenho. O desenho não foi apresentado, certo? O desenho não foi apresentado. Eu vou apresentar o desenho agora para vocês, tá? Para colocá-lo em movimento. Como o corpo encontra-se inicialmente em repouso, ou seja, a velocidade inicial dele é nula, é zero, tá? Aí ele pede para que seja determinado o item A, a aceleração do movimento. Bom, vamos pegar aqui e desenhar o sistema. O sistema será este aqui. Eu tenho aqui uma força de 2 newtons e tenho uma outra força aqui de 3 newtons. A força, entre as forças, faz um ângulo de 30 graus. Isso aqui é a massa de 20 quilos, ok? Esse sistema, ele é rígido, ou seja, isso aqui representa o solo, tá? E ele vai deslizar, naturalmente ele vai provocar uma aceleração. Ora, nós vimos o seguinte, que quando eu tenho forças formando ângulo qualquer, tá? A gente tem que achar a força resultante. E a força resultante ao quadrado é igual a primeira força ao quadrado mais a segunda força ao quadrado mais 2 vezes a primeira força vezes a segunda força vezes o cosseno do ângulo entre eles. Tá? No caso aí o ângulo é 30 graus. Pessoal, nós temos que observar o seguinte, vamos logo começar a ser bem real nas simbologias. Força é representada por vetor. Vetor tem sempre em cima da letra uma setazinha, assim como a aceleração também é vetor, ok? Então nesse momento, tá? Só ajeitando aqui, força F1, força F2, certo? Aqui ela é de 3 newtons. Até aqui algum problema? Tudo tranquilo? Isso praticamente foi enunciado e a primeira fórmula. Então eu vou substituir os valores, ó. Substituindo os valores, quanto vale o F1? O F1 vale 2. Então 2 ao quadrado, mais quanto vale o F2? 3. 3 newtons. Agora eu só levo a situação numérica. 3 ao quadrado mais 2 vezes F1, 2, F2, 3, cosseno de 30 graus, ok? Bom, resolvendo matematicamente, 2 ao quadrado, nós sabemos, 3 ao quadrado, sabemos, 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12, guardo, cosseno de 30, cosseno de 30 nós sabemos que é raiz de 3 dividido por 2, ok? Beleza? Olha, eu posso simplificar. Simplificando e resolvendo primeiro essa condição aqui, eu vou ter que a força resultante ao quadrado é igual a 4 mais 9, 13 mais 2. 12 dividido por 2, 6 vezes raiz de 3. Ou seja, a força resultante ao quadrado é igual a 13 mais 6 vezes... Quanto vale a raiz de 3? 1,73 e vai embora, porque não é um número irracional. E aí, o que acontece é que a força resultante ao quadrado vai dar 13 vezes. Multiplicando isso por isso, tá? Eu tenho um número aproximado. Por quê? Porque o raiz de 13 é um número irracional. E aí eu fico com 6 vezes 3, 18. Vai 1,
6 vezes 7, 42, e 1, 43, 1, 4, 6 vezes 1, 6 e 4, 10, 10,38. Eu somando, eu vou ficar com 23,38. Isso aqui eu posso aproximar de um quadrado perfeito para facilitar meus cálculos. Ou seja, como esse número é um número que não tem fim, eu posso supor que isso aqui é 25, ou seja, eu posso aproximar de 25, por quê? Porque veja que eu estou na situação de raiz quadrada desse número. Eu aproximando, eu tenho um número real, então a minha força resultante eu vou considerar, ou nós podemos considerar sem problema nenhum, porque esta margem de erro aqui é insignificante para o quadrado perfeito, então nós temos ela que vale 5 newtons. Diante disso, aí como eu sei que força resultante é igual a massa vezes a aceleração do movimento, é o que eu quero, eu vou tranquilamente fazer esta condição. Força, a massa está multiplicando, vai dividir. Está aqui, ó. Então, tirando o A, vem para cá e eu inverti apenas. Lembra sempre que também aceleração é um vetor. E aí eu fico, quanto me deu o valor da força resultante? O valor da força resultante, eu calculei 5 dividido pela massa. Qual é o valor da massa que ele me deu? 20. Eu posso simplificar por 5, eu vou ficar com a aceleração dividido por 4. Ou seja, eu posso considerar 1/4 metro por segundo ao quadrado ou 0,25 metro por segundo ao quadrado. Pronto, encontrei o primeiro item, ok? Bom, pessoal, dando continuidade no exercício, o item B, ele agora pede a velocidade do movimento, certo? Ou seja, a velocidade escalar. A velocidade escalar é a velocidade em que tem o movimento, existe o movimento. Pô, ele nos fala que, no enunciado, que o corpo encontra-se inicialmente em repouso, V0. Então, a inicial é V0. É muito fácil a gente distinguir que jamais V0 pode ser velocidade escalar. Não pode ser velocidade escalar porque a velocidade inicial ela está parada. Então, naturalmente, sem dúvida, a gente só tem uma outra velocidade, que é a velocidade de movimento, é a velocidade final, tá? Daí nós já encontramos a aceleração no item anterior. De posse disso, ele pede sua velocidade escalar e pede também o seu espaço. Ora, lembra que nós falamos, diante desta condição que nós vamos ter duas velocidades, indiscutivelmente, nós estamos dentro do sistema movimento retilíneo uniformemente variado, onde nós temos três equações. Velocidade final, que é a velocidade escalar do movimento, é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. A outra, que é a apelidada de Torricelli, é a velocidade escalar ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. E a terceira e a última é a variação do espaço é igual a velocidade inicial vezes tempo mais meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Pô, diante dessas três formas, a gente vai olhar o que é que o cara quer. O cara quer primeiro o quê? A velocidade escalar. Então eu vou pegar a primeira fórmula, porque eu sei que V0 vale 0. Ele mesmo me falou no enunciado. A aceleração eu já tenho. Quanto vale a aceleração? Aceleração vale 5. Agora, vamos complementar a leitura do exercício, que o item B ele diz num tempo de 10 segundos. Observe na leitura do enunciado. Então, ele manda considerar em 10 segundos quanto é a sua velocidade escalar. Ora, diante disso, eu tenho 0.
5 vezes 10, 50 metros por segundo. Esta é a velocidade escalar. Diante disso, eu vejo o seguinte, olha, eu procuro qual das fórmulas eu posso calcular. Quem? Agora o espaço, ou seja, a variação de espaço. Eu simplesmente vou apelar, vou usar a segunda, ΔS igual a terceira, mais meio de AT ao quadrado. Ei, esse cara não é zero? Se é zero, anula esse termo. Anulando esse termo, eu fico com meio de AT ao quadrado. Ora, o A eu encontrei. Quanto foi? 5. O T ele me deu 10. 10 ao quadrado. Ou seja, ΔS é igual a 1 vezes 5, 10 ao quadrado 100. Isso me dá 500 dividido por 2. Certo? 500 dividido por 2 dá 250 metros. Ok, pessoal? Resolvido o item B. Alguma dúvida? Bom, pessoal, o item C, ele pede a força resultante. Ora, observa que a força resultante, no item A nós encontramos ela. Né? Ela deu aproximadamente 5 newtons. Pronto, está resolvido. Tá? Ou seja, essa sequência de pedidos aqui de questão, normalmente sempre uma já está resolvida nos itens anteriores, ok? Bom, aí ele pede no item D, ele pede a força de atrito. A força de atrito é apelidada por AT, né? Convencionalmente, a gente falando, mas porém ele diz que o coeficiente de atrito, mi é a letra grega, mi, tá? Ele vale 0,5. Coeficiente, nenhum coeficiente tem unidade de medida, pessoal, por favor, tá? No caso, o mi não tem unidade de medida. E ele manda considerar a gravidade 9,81 metros por segundo ao quadrado. E isso acontece que força de atrito, a fórmula de força de atrito é mi vezes a normal. Pessoal, se eu tenho uma massa, tá? Para baixo eu tenho o peso dela. E para que ela entre em equilíbrio no solo, eu tenho para cima a normal. Então a normal é igual ao peso. Por sua vez, nós sabemos, então, normal também é vetor. A força de atrito, então, substituindo o N, a normal, pelo peso é o quê? É massa vezes gravidade. Então, a gente sabe, ou a gente fica sabendo que força de atrito é coeficiente de atrito vezes a massa, vezes a gravidade. Por sua vez, eu tenho o coeficiente de atrito, eu tenho a massa. Quanto vale a massa? A massa está no enunciado, 20 quilos, vezes a gravidade, 9,81 metros por segundo ao quadrado, que eu vou arredondar para 10. Posso, tranquilamente. São aproximações. E eu vou ter uma força de atrito aproximada de 0,25 vezes 20 vezes 10. Ou seja, 200 vezes 0,25. Eu vou fazer aqui 0,25. Eu não multiplico 0, fica 5 vezes 2, 10, ou 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 4, 2 vezes 2, 4 e 1, 5. Eu tenho os dois zeros, tenho duas casas decimais. Então, minha força de atrito deu de 50 newtons. 50 newtons, ok? Beleza, pessoal? Pronto, com isso, a gente já resolveu o item A, o item B, o item C, o item D, e vai para a próxima agora. Se você quiser, eu já apresento a próxima agora, que é a força elástica. É muito simples mesmo. A força elástica que ele está pedindo no item E, tá? No item E, ele pede a força elástica. Força elástica a gente representa por EL. Força é também, é isso que ele quer, a força elástica. E a força elástica,
nada mais é do que o coeficiente de elasticidade, o K, apelidado de K, vezes o espaço que a mola vai se deslocar, ok? Ou seja, é a força que vai existir para provocar o movimento inicial da massa, que inicialmente estava em repouso. Porém, através de um sistema elástico agora, não um sistema mecânico, um sistema elástico, ok? E diante disso, eu posso dizer que, como ele me diz que o K, ele manda considerar o K 50 newtons, olha a unidade de medida do K, 50 newtons por metro, ou seja, a cada metro tem uma força de 50 newtons. A cada metro tem uma força de 50 newtons. Comparando com o exercício anterior, ou seja, ele vence a força de atrito. A força elástica vence a força de atrito. Então a força elástica será o K, que é 50 newtons por metro, vezes a variação de espaço. Lembra a variação de espaço que nós encontramos? Quanto deu? Quanto deu a variação de espaço que nós encontramos? Aqui 250. Substituindo, olha a dimensão da força elástica. Multiplicando 25 vezes 5, eu tenho 5 vezes 5, 25 com 2, 5 vezes 2, 10, 2, 2. 125 e mais 2 zeros. Ou seja, tenho 12.500 newtons. É a força elástica. Veja que a força elástica é sempre bem maior do que a força mecânica, certo? Porque ela tem que vencer a elasticidade da mola que aprende o corpo, ok? Bom, pessoal, aí você já tem as duas. Bom, pessoal, aqui é o seguinte, eu vejo que o item F, o item G, o item F ele pede energia potencial elástica. Pô, você tem todos os dados, tem o K, já foi dado, tem a variação de estado de espaço que foi dado, a energia cinética, você tem a velocidade final encontrada, tem a massa, energia potencial, você tem massa, tem gravidade, considere gravidade 10 e tem altura. A sua energia mecânica, você encontrou energia cinética mecânica, soma com energia potencial mecânica, você tem a energia mecânica final, tá? E a sua energia, o seu trabalho, é representado pela letra sigma. Eu vou apenas dar um exemplo, é isso aqui, pessoal, o tal, é representado por uma letra grega chamada tal. E aí você pode achar o trabalho também. Então, para que eu não fique apenas passando isso aqui, eu pediria a colaboração de vocês. Eu gostaria que vocês entendessem de que isso aqui, eu não estou deixando vocês na mão, certo? Eu estou procurando cumprir as normas da faculdade, certo? E com muita dificuldade, eu quero que vocês entendam e levem em consideração, a gente está, ou eu estou aqui passando essa bateria de exercícios. Eu daqui para segunda-feira vou enviar para vocês uma nova lista de exercícios na qual vocês já tenham condição de resolver, baseado nas resoluções desse PDF aí, dessa lista de exercícios. Eu agradeço, muito obrigado, e por favor, pessoal, vamos considerar, não vamos ficar parados, porque se a gente ficar parado, algumas fórmulas podem ficar no esquecimento, e não é bom para nós, não é bom para nós. Agora, eu estou fazendo a minha parte. Obrigado aí, pessoal.